Aí eu contei tudo, né? Tudo que tinha acontecido. E olha, não é que eu estivesse querendo me queixar ou fazer alguma reclamação, mas se ela estava perguntando, acabei falando o modo deprimente como terminou. Falei, inclusive, que tinha ficado muito frustrado. E olha, eu acho que depois ela até ligou para... Depois da vinheta, a história completa de Odair e Mônica. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos ali no trabalho quando o celular da Priscila começou a apitar. Como as nossas mesas ficam assim bem praticamente juntas, lado a lado, foi inevitável eu ouvir. Pelo jeito, era uma mensagem. Aliás, ela foi conferir logo e começou a conversar, não sei com quem, através de mensagem. Até que no fim se voltou para mim e falou. Era minha prima. Ela está querendo almoçar comigo hoje. Falei para ela dar uma passadinha aqui na frente, no intervalo. Eu e a Priscila sempre fomos muito amigos. Já trabalhávamos juntos ali naquela mesma sala há mais de 2 anos. E nunca havíamos tido uma discussãozinha sequer. Ela falou aquilo, aí olhou assim para mim como se estivesse maquinando alguma coisa. Aliás, você não quer ir com a gente, Odair? Eu posso apresentar vocês dois. A Mônica está separada, você também está sozinho. Quem sabe acabe dando samba. E lá vem você querendo me arranjar namorada de novo, né, Priscila? Ela riu daquela minha observação, mas era verdade. De vez em quando ela me apresentava alguém. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. Algum tempo antes, inclusive, eu tinha ficado com uma amiga dela, só que o romance não progrediu. Quando deu o intervalo, como saímos juntos da empresa e como a prima dela estava ali esperando por ela na frente, a gente acabou se conhecendo. Mais do que isso, acabei fazendo companhia para as duas no almoço. Até perguntei se não ia atrapalhar, até porque numa dessas a Mônica estivesse querendo conversar com ela, né? Alguma coisa assim particular. Mas ela falou que estava tudo bem. Verdade seja dita, viu? Mulher bonita. Tinha os olhos assim, amendoados. E durante o almoço eu senti que a Priscila ficou ali tentando nos empurrar um pro lado do outro. Começou a falar de mim pra Mônica. Só coisa boa, né? Fez a maior propaganda. E fez exatamente a mesma coisa dela pra mim. Segundo eu soube, a Mônica tinha se separado, fazia um ano e pouco, não tinha filhos, morava com a família, pai e mãe. Já eu nunca tinha sido casado, mas já fazia um bom tempo que não me envolvia com ninguém. Sabe, gostei do jeito dela. Seus olhos foram aquilo que mais me chamou a atenção. Naturalmente que no meio da conversa perguntei coisas pessoais sobre ela, né? Ela também fez um questionáriozinho para mim, até que foi se aproximando o fim do intervalo. Nos despedimos ali mesmo na sala do restaurante e no caminho de volta, a Priscila quis saber o que eu tinha achado da prima dela. E eu fui sincero, né? Muito simpática. Aliás, bonita também. Então você gostou? Ó, quer saber de uma coisa? Ela também gostou de você. Ela me falou naquela hora que a gente foi no banheiro, né? É mesmo? O que mais que ela falou? Ah, que tinha te achado um cara muito bacana, bonito. Eu até pensei que você fosse pedir o número dela. Se você quiser, eu posso te passar. Claro que eu quis, né? Não tinha pedido lá no restaurante porque, sei lá, fiquei meio sem jeito. Era a primeira vez que a gente se via. Acabei pegando o número da moça e fiquei de mandar uma mensagem para ela depois. E dali a 2 dias, entrei em contato. Perguntei como ela estava e no fim da conversa, a chamei para almoçar comigo. Só que dessa vez, apenas nós dois, né? Sem a presença da Priscila. Ela topou.
E olha, nesse dia, parecia até que ela estava mais bonita. Sem a Priscila do lado, a gente teve mais tempo para se conhecer melhor. Eu fui perguntando, ela foi respondendo. Até que a certa altura, aconteceu uma coisa meio chata. No meio do almoço, a gente ali naquele clima gostoso, de repente, o celular dela tocou. O aparelho estava dentro da bolsa. Ela pegou, deu uma olhada e eu senti que sua expressão mudou. Só que, estranhamente, ela olhou, mas não atendeu. A ligação caiu, só que a pessoa insistiu e ligou de novo. E nessa hora eu falei: Mônica, se você quiser atender, fica à vontade, viu? Ela fez uma cara. Eu não tô afim de atender não, viu? É meu ex-marido. Nada mais do que venha dele agora é importante pra mim. Aliás, não sei por que ele encasquetou de ficar ligando pra mim. Faz tanto tempo que a gente nem se fala. Olha o cara. Pelo menos naquele dia, tava um verdadeiro grude. Deve ter ligado umas 5 vezes, no mínimo. Pra se ter uma ideia, ela teve de deixar o aparelho ali no silêncio. O problema foi que enquanto ele não parou de ligar, ela não tirou os olhos da tela. Ficou ali segurando aquele celular, assim. Sei lá, me deu uma impressão de que, não sei, aquela ligação estava deixando ela meio perturbada. Ficou o tempo todo balançando a cabeça, assim, como se estivesse contrariada. Chegou até a murmurar: puxa, cara chato. Até isso ela falou do ex-marido. Somente depois que o infeliz parou de ligar, foi que ela guardou o celular na bolsa. Só que naquelas alturas, vamos convir, né? Já tinha azedado o clima ali. Não estava mais legal, como estava no começo. Eu já sabia que fazia quase 1 ano que ela tinha se separado. Até porque a Priscila tinha me contado. Ela própria comentou isso naquele primeiro almoço. Só que não sabia detalhes, né? Os motivos da separação, por exemplo. E muito menos que o infeliz continuava no pé dela. E assim que ela guardou o celular, eu perguntei: nossa, cara insistente, hein? Será que ele estava querendo? Olha, Odair, sinceramente eu não sei, viu? Mas parece que o Marcelo adivinha. Parece que ele tem um sexto sentido. Sempre que eu conheço alguém bacana, sempre que eu tô de boa comigo mesmo, ele ressurge do nada para atrapalhar minha vida. Olha, ela ficou bem contrariada, viu? Deu para perceber. Tanto que continuou detonando o cara para mim, sem que eu tivesse perguntado nada. Mas falou um monte. E só coisa ruim. Que o cara tinha sido, até isso ela falou, que o cara tinha sido a pior coisa que tinha acontecido na sua vida. Olha, por baixo, ela deve ter passado quase 10 minutos falando sobre o cara. O casamento fracassado, a separação. Mas eu notei que ela falava dele assim, meio sentida, com a voz carregada de mágoa. Pelo jeito, o cara devia ter aprontado muito com ela. Olha, eu fiquei até sem saber o que falar, né? E o que fazer também, porque quando eu convidei pra gente almoçar, queria passar um tempo bacana com ela, descontraído, alegre. Só que desde que aquele infeliz começou a ligar, acabou estragando tudo. Pra se ter uma ideia, saímos do restaurante e ela estava falando do ex-marido pra mim. Confesso que fiquei até meio sem acreditar que isso estivesse acontecendo. Sabe, porque também tem o seguinte, né? Por mais que a pessoa perturbe, aliás, até por isso, tudo bem que a gente fale de um ex-namorado, ex-marido, mas chega uma hora que cansa, né? A gente precisa até mudar de assunto. Até olhei pra ela assim de um jeito meio impaciente, porque até para ele entender que eu não queria mais saber daquele assunto. Olha, a orelha do cara deve ter ficado vermelha de tanto que ela falou dele e de tanto que eu também o recriminei em pensamento.
Enfim, nos despedimos e confesso que aquele almoço não terminou do jeito que eu queria e que eu tinha imaginado. Até porque eu queria falar de nós dois, né? Já queria, inclusive, ter deixado um outro encontro engatilhado, quem sabe, trocado até um beijo. Só que por conta do modo como as coisas se encaminharam, não teve nem condição para isso acontecer. Nos despedimos com um beijo xoxo no rosto, prometendo manter contato. A Priscila sabia que a gente ia almoçar junto. Tanto que assim que cheguei na empresa, ela quis saber. E aí, me conta, como é que foi? Pela minha expressão, ela deve ter imaginado que não tinha sido assim tão bacana. Mesmo assim eu falei. Foi bom. Até certo ponto. De repente o ex-marido dela começou a ligar e depois ela também não parou de falar no cara. Ué, como assim? O que ela falou do Marcelo pra você? Olha, eu contei tudo o que tinha acontecido. E não é que eu quisesse me queixar ou fazer alguma reclamação da prima dela. Mas acabei contando um modo deprimente como tinha terminado o nosso almoço. Falei, inclusive, que tinha ficado frustrado. E olha, eu acho que depois ela até ligou pra Mônica para saber dela a sua versão, né? E deve ter comentado que eu não tinha gostado de ela ter falado o tempo todo do cara. Só isso para explicar, porque quando trocamos mensagens de novo depois, ela me pediu desculpas, ficou aquela situação esquisita, sabe? Mas olha, não sei porquê, mas eu decidi que já era momento de me retirar de cena. Tinha gostado da moça, mas algo me dizia que ela ainda não estava pronta para dedicar atenção a outra pessoa, porque, sei lá, ela parecia presa, aquele cara. Mesmo falando mal do sujeito, ela parecia presa àquele relacionamento que não tinha dado certo. E olha, eu tenho medo desse tipo de coisa, viu? Me retirei de cena. Não mandei mais mensagens, inclusive falei para Priscila que era melhor deixar como estava, deixar quieto. E é claro que a Priscila deve ter comentado alguma coisa nesse sentido com ela, naturalmente. Porque ela também não mandou mais nenhuma mensagem para mim. E olha, por um lado, foi até bom ter acontecido. Assim, bem no começo, né? Antes de rolar alguma coisa assim mais séria entre nós, porque ia ficar difícil para os dois lados. A Priscila, no entanto, volta e meia vinha me falar alguma coisa dela, da prima. Dizer que eu não devia desistir, que eu devia fazer mais uma tentativa, que a Mônica era uma pessoa sensacional, sei lá. Mas acho que ela também dizia a mesma coisa de mim, lá para a prima dela. Mesmo assim, é como eu já disse, eu acho que não ia rolar assim uma coisa tranquila. A Mônica estava meio, sei lá, estava ligada àquele casamento fracassado. Olha, na minha opinião, a pessoa quando fala muito de um ex ou de uma ex, mesmo que seja com aquela mágoa toda que ela demonstrava, é porque, de uma certa forma, ainda gosta da pessoa. Ela detonou o cara pra mim. Só falou mal do sujeito. Mas às vezes a gente sabe que a pessoa faz isso como um mecanismo de defesa, né? Por isso eu resolvi deixar quieto. Até que mais ou menos uns 3 meses depois, eis que do nada recebi uma mensagem dela. Oi, Odair, tudo bom? Lembra de mim? O que houve? Você sumiu? Confesso que fiquei até surpreso. Não estava esperando aquele contato. Falei que estava tudo bem, que estava corrida a vida para mim. E acrescentei tentando me isentar. Ah, você também sumiu, né? A Priscila também nunca mais me falou de você? Mandei aquilo e não me perguntem por quê, mas ainda acrescentei. Pensei até que tivesse se acertado lá com teu ex-marido. Olha, falei, mas já me arrependi na mesma hora. Até porque pensei que ela fosse fazer o mesmo da outra vez. Ficar falando mal do cara.
Só que para minha surpresa, não. Apenas mandou uma caretinha assim e falou depois: tava pensando em te chamar para almoçar comigo hoje. Você topa? Olha, mesmo meio ressabiado ainda, eu respondi: claro, por que não? Lá naquele mesmo restaurante. Ela confirmou e então deixamos combinado de nos encontrarmos diretamente lá depois do meio-dia. Cheguei a comentar com a Priscila e a Priscila falou que já estava sabendo, tinha conversado com a prima antes dela mandar aquela mensagem e disse que continuava torcendo muito por nós. Olha, não vou mentir. Ao contrário do que tinha acontecido aquela primeira vez, minha expectativa não estava muito alta. Pelo contrário, fui ao encontro da Mônica sem esperar que acontecesse nada demais. Ela, no entanto, continuava bonita. Lembro que assim que a gente se encontrou, ela de novo pediu desculpas pelo nosso almoço desastroso daquela última vez. E olha, desde o começo, deu para sentir que ela estava se esforçando para que dessa vez tudo saísse da melhor maneira possível. A certa altura, ela me falou uma coisa meio encabulada, né, que, quer saber, acabou mexendo comigo. Sabe o que a Priscila me falou? Que eu não podia deixar você escapar. Que você é um cara assim, acima da média. E quer saber? Eu acho que ela tem razão. Olha, eu fiquei até meio constrangido, porque não é costume, né, a gente receber esse tipo de elogio. E ela falou aquilo e ficou olhando para mim. A mim, na verdade, não restou outra alternativa a não ser tomar atitude, né, e beijá-la ali mesmo na mesa do restaurante. E quer saber? Foi uma boa atitude, viu? E foi um beijo gostoso demais. E a verdade é que o clima mudou depois daquele primeiro beijo. Esperamos até o último momento do intervalo para a gente se despedir. Olha, dessa vez foi bem o contrário da primeira. Só tive coisas boas para falar sobre o nosso encontro quando a Priscila me perguntou. Porque a primeira coisa que ela falou quando eu cheguei na sala foi aquilo, né? E aí? Como é que foi? Me conta. E quer saber? Ela pareceu ter ficado feliz também. E é claro, né, que a prima ficou tão feliz, ou até mais do que ela. Falou que a gente merecia. Porque tanto eu quanto a Mônica éramos pessoas demais. Em resumo, voltamos a trocar mensagens, também nos vimos outras vezes, almoçamos, fizemos outras coisas, até que finalmente aconteceu a nossa primeira vez. O que naturalmente acabou nos aproximando ainda mais. E quer saber? Pouco a pouco, as coisas foram ficando mais sérias, a ponto de eu passar o dia com a imagem dela no pensamento. Ficar contando as horas para a gente se ver. Tempos depois conheci seus pais, seus irmãos. Ela fez questão que todo mundo me conhecesse. E eu fui muito bem recebido. Depois foi a vez dela conhecer o meu pessoal, né? Começamos um namoro sério. Embora desde o começo percebi que aquele seu ex-marido ainda a procurava. Claro que isso me deixou preocupado. Mais do que isso, vou ser sincero, eu fico inseguro e fico com ciúme. Mas pelo menos eu vejo que ela não esconde nada de mim. Sempre que ele liga ou manda mensagem, ela me mostra e me conta. E jura que não sente mais nada por ele. Aliás, ela tem demonstrado que gosta de mim. Porque uma coisa é falar, né? A outra coisa é que às vezes a gente ouve a pessoa falando, mas a atitude da pessoa não corresponde. No caso dela, não. Ela falou esses dias uma frase tão bonita, que quer escrever uma nova história a meu lado.
Eu já pedi que ela bloqueie aquele infeliz. E ela até faz isso. Mas ele dá um jeito de ligar ou mandar mensagem de outro número. Sabe o chato de galocha? Tô vendo que o único jeito é trocar o chip. O cara não se toca. Continua insistindo numa coisa que há muito tempo já devia ter percebido que não tem volta. Ninguém da família dela suporta o sujeito. Até porque, embora nunca tenhamos conversado muito sobre isso, ele deve ter aprontado muito com a Mônica. Confesso que mesmo gostando dela, continuo com aquela espécie de medo, assim, sabe? Eu tenho medo, o que eu vou fazer? Sabe, porque a gente nunca sabe, né? Já ouvi tanta história de... Quer saber, não gosto nem de falar. Porque mesmo o cara sendo um traste, eles tiveram uma história, né? E às vezes bate aquela insegurança. Sabe por quê? Porque eu não quero quebrar a cara. Me atirar de cabeça do jeito que eu já estou fazendo mesmo, não querendo. E no fim, acabar dispensado por causa desse xarope, no fundo. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Acho mesmo. Mas o tal medo, às vezes, me paralisa. Me deixa inseguro demais. A Priscila também acha que é bobagem da minha cabeça. Ela tem conversado muito com a Mônica e tem certeza de que ela está gostando de mim de verdade, querendo viver uma vida do meu lado, diferente de tudo aquilo que passou. Olha, eu quero demais acreditar nisso. Será que a minha insegurança é exagerada? Quer dizer, eu até acredito. Até porque se não acreditasse, não estaria apostando as minhas fichas nesse romance. De todo modo, sei que só o futuro é que dirá. Eu confio muito nele, no futuro. Assim como confio no que ela fala estar sentindo para mim. Mais do que simplesmente dizer, repito, ela tem demonstrado. E quer saber? Quero muito que dê certo, porque eu estou gostando muito dessa mulher. E aquela história que ela falou que queria construir do meu lado, eu já topei. Quero muito viver do seu lado, quem sabe até para sempre. Não é assim que falam dos grandes amores? Pois eu acredito nela, no destino e no amor. Tomara que a gente viva esse romance, nesse clima de paixão absoluta, porque tudo o que eu quero é ser feliz. E mais do que isso, fazê-la feliz também. Será que eu consigo, meu Deus? Vontade eu tenho. Será que eu consigo?